Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 96, no qual falaremos de mais 4 capítulos ou 4 entradas do livro 8º das Meditações de Marco Aurélio, a saber, capítulos 3º a 6º, entradas 3, 4, 5 e 6, na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Esta tradução, que está em domínio público, poderá ser lida também aqui pela área de descrição do vídeo, porque nós sempre colocamos o excerto que é lido e discutido no vídeo aqui. Então, sem mais delongas, vamos ver o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si. Vejamos quais são as reflexões que ele coloca diante dos seus próprios olhos para tornar a sua vida mais significativa, mais interessante, mais decifrável. 3. Que são Alexandre, César, Pompeu, comparados a Diógenes, Heráclito, Sócrates? Porque estes conheciam as coisas, suas causas e natureza, e tinham uma alma sempre igual. Porém os outros, que loucura! De quantas coisas se tornaram escravos. Muito bem, este é um daqueles pontos em que Marco Aurélio proclama a superioridade da filosofia e, portanto, da vida que ela implica sobre a política, sobre a vida dos políticos, daqueles que se ocupam do poder. Dirá que Diógenes, Heráclito e Sócrates são superiores a Alexandre, César e Pompeu. Lá na entrada de número 1 do livro 8º, nós já tínhamos visto que Marco Aurélio meio que se recriminava por ter abandonado, pelo menos segundo o seu próprio senso de exigência, a vida filosófica, por não poder ser reconhecido por outros como alguém plenamente impregnado de princípios filosóficos. Tamanho era o devotamento dele à vida política. Nós sabemos, por aquilo que podemos depreender das meditações de Marco Aurélio, que ele tinha uma natureza, digamos assim, contemplativa, que ele teria desejado, caso a vida lhe tivesse permitido isso, ser um filósofo, enfim, metido numa escola, sem grandes preocupações cívicas, nem mesmo políticas, mas que a sua existência o conduziu por outros caminhos. Ele, já desde a época de Adriano, foi colocado na fila de sucessão do Império e assumiu esse encargo terrível, gravoso, complicado para si mesmo, negligenciando um pouco seus próprios pendores filosóficos. Mas, sendo um estoico, era possível, evidentemente, colocar esta vida ativa, muito ativa, aliás, sob uma lente filosófica, praticar os princípios da filosofia no dia a dia, e algo desse esforço nós vemos por esta obra que estamos analisando, as Meditações de Marco Aurélio. No entanto, ele proclama em determinados momentos a superioridade da filosofia. Nós vemos um desejo, de viver da maneira como esses filósofos viveram, um tanto apartados dos seus encargos cívicos e políticos. O que são Alexandre, que dominou todo o Oriente, César, que tomou Roma nas mãos, Pompeu, grande general, derrotado por César, mas enfim, alguém que dominou imensas porções de terra no Oriente do Império Romano, comparados a Diógenes, o cínico, Diógenes de Sinope, Heráclito. A falta de comprometimento político de Heráclito era tão grande que ele dizia preferir conversar com as crianças a se meter em questões políticas e mesmo legislativas. E Sócrates. Sócrates já é alguém mais enfronhado na batalha política, ainda que de uma maneira muito particular. Porque estes, isto é, os filósofos aqui mencionados, conheciam as coisas. Então é algo próprio da filosofia, conhecer as coisas, suas causas e natureza. Então conhecer a natureza tal como ela é,
com as suas causas e efeitos é algo próprio da filosofia. Quem está muito metido na azáfama da vida política, às vezes não tem tempo para considerar essas coisas, ou desconhece essas coisas. E tinha uma alma sempre igual. A ideia da constância do filósofo, né? Esta equanimidade, a alma sempre igual, o animus sempre equus, sempre igual, é uma coisa importante na caracterização que se fazia dos filósofos. Então, por que é que Diógenes, Heráclito e Sócrates, segundo o entendimento de Marco Aurélio, são superiores a esses grandes conquistadores? Porque conquistaram a si mesmos. Fundamentalmente, fizeram aquilo que é mais difícil, que é domar a sua própria interioridade, transformar-se interiormente. Porém, os outros, os primeiros, Alexandre, César e Pompeu, os conquistadores, que loucura! De quantas coisas se tornaram escravos. Eles, por dominarem muitas coisas, por terem muitos súditos sob sua responsabilidade, muitas tropas que lhes obedeciam, acabavam sendo escravos de muitas coisas. Então nós temos aqui uma inversão daquilo que comumente se pensa. Em geral, temos a tendência a ver Alexandre, César e Pompeu como pessoas muito poderosas, indivíduos grandemente potentes, por conta das suas façanhas militares, do imenso poder que amealharam ao longo da vida. Mas o que é que vai dizer alguém que de fato tinha poder? Esses indivíduos, na verdade, estavam presos a muita coisa. Estavam presos aos seus laços de lealdade política, estavam presos à sua função militar e de administração, e assim eles continuavam bastante presos, né? Eles eram escravos fundamentalmente. Muito bem. 4. Não, os homens nunca deixarão de fazer sempre o mesmo, ainda que te mates. Aqui o verbo em grego, eu não estou aqui com uma versão com o original grego do lado, mas o verbo em grego quer dizer algo como ainda que explodas de raiva, ainda que te arrebentes de cólera, não te mates. Pode parecer aqui algo, uma espécie de convite ao suicídio, qualquer coisa do tipo, mas não é isso. Não, os homens nunca deixarão de fazer sempre o mesmo, de agir como eles agem, ainda que você exploda de raiva. É mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio procura remediar com a razão os seus possíveis motivos de cólera. Ainda que você se mate por dentro, ainda que você exploda, ainda que você arrebente de raiva, de ira, de fúria, as pessoas continuarão agindo como sempre agiram. Então, de que serve a raiva, a fúria? Para nada. O que essas pessoas farão é fingir na sua frente, se por acaso você tiver alguma ascendência ou algum poder sobre elas, que estão se comportando como você deseja que elas se comportem, mas quando você vira as costas, elas voltam a incorrer nas mesmas ações, voltam a incorrer nos mesmos problemas. Então, não, essas pessoas nunca deixarão de agir como agem, ainda que você exploda de raiva. Os estoicos, como vocês sabem, não viam nenhum tipo de finalidade na raiva, nenhum tipo de vantagem nesse tipo de paixão. O que eles diziam, por exemplo, né, lembrando-se da questão da disciplina do assentimento ou da percepção, é que não é possível evitar a irritação. Aquilo que eles chamam de pré-paixões, propatheiai. A irritação nos golpeia em diversos momentos, tem muito a ver com os hábitos mentais que nós temos, com aquilo que nós habituamos a ser, ou o comportamento que nós costumamos ter. Isso é até um certo ponto corrigível em nós mesmos. Então há irritação, há essas agulhadas, essas pontadas. No entanto, o indivíduo se ira, o indivíduo se enraivece se ele dá passagem a essa irritação inicial. A irritação é uma pontada, uma agulhada, mas nós temos um aparato de formação de juízo, né, naquela disciplina do assentimento ou percepção, isso fica claro,
e damos passagem a essa irritação se colocamos a etiqueta, não, isto é ruim, isto é insuportável, isto é desonroso, isto é terrível, e aí sim a ira adentra o nosso interior, e para dissipá-la é muito mais difícil. Para freá-la é muito mais complicado. Então o que os estoicos diziam é que estes juízos iniciais dados a essas irritações potenciais permitem justamente uma blindagem interior, né, uma percepção melhor das coisas que se impõem, e tudo isso leva o indivíduo a se tornar justamente equânime, justamente constante e não dado a ataques de raiva, esse tipo de coisa. Então o que nós veremos Marco Aurélio fazer em diversos pontos da meditação é trazer racionalidade a essas irritações possíveis. Ele vai dizer, não é necessário se irritar porque em breve vocês dois, você que se irrita e aquele que é a causa da sua irritação, estarão mortos. O tempo que se perde com a ira não é um tempo bem gasto. Essas pessoas continuarão a agir da mesma maneira. Você deve ter, aí neste caso a condição de Marco Aurélio fica mais clara, paciência com os seus súditos, e por aí vai. Esse tipo de pensamento recorre nas meditações e é bastante útil para se combater a irascibilidade, a tendência à raiva. Não, os homens nunca deixarão de fazer sempre o mesmo, ainda que tu explodas de raiva. Número 5. Sobretudo não te alteres. Algo que tem ligação com a meditação anterior. Tudo acontece segundo a vontade da natureza universal e em breve deixarás de existir e nada serás em parte alguma, como sucedeu a Adriano e Augusto. Depois, aplicando-te ao teu objetivo, fita-o com firmeza. E lembrando-te de que deves ser homem de bem e pensando no que a natureza reclama do homem, cumpre-o invariavelmente e diz o que te parecer mais justo, mas tudo isto com serenidade, com modéstia, sem dissimulação. Sobretudo não te alteres, sobretudo não te perturbes, não te deixes perturbar, não permita, agora usando você, que as coisas perturbem você, que as coisas modifiquem o seu interior. Há uma vigilância possível, né? Os estoicos vão insistir muito, e isto não é próprio deles, vem da tradição filosófica grega, sobretudo, greco-romana, que não é possível mudar tudo aquilo que você vive, mas é possível mudar a sua percepção acerca do que você vive. Então, talvez você tenha tirado um bilhete de loteria que não seja dos melhores, né? Sua vida seja muito dura, haja acontecimentos mais complicados. O modo como você percebe isso é algo que está inteiramente sob seu controle, não as coisas exteriores. Então, sobretudo, não te alteres, porque tudo acontece segundo a vontade da natureza universal. Está tudo ordenado, está tudo emanando do centro do cosmos, né? E em breve deixarás de existir e nada serás em parte alguma. Muito bem. É interessante ver que Marco Aurélio encontra uma consolação no fato de que em breve ele deixará de existir. É paradoxal isso. Não se altere, não se enraiveça, não perca a paciência, não seja alguém perturbável, porque você tem pouco tempo e quaisquer que sejam os seus problemas, qualquer que seja a sua incompetência de percepção ou de consciência ao perceber que seus problemas são coisas com as quais você pode lidar, em pouco tempo você deixará de existir. Então a morte pode extinguir esses problemas, pode resolver esses tormentos. E o que importa é como você vai lidar com o momento presente, com a vida que você tem para viver agora, hic et nunc, aqui e agora. Em breve deixarás de existir, e nada serás em parte alguma, como sucedeu a Adriano e a Augusto. Ele aqui coloca duas grandes potestades, dois grandes imperadores do passado, e diz, você, Marco Aurélio, que tem tanto poder quanto eles, terá o mesmo fim que eles. Deixará de existir. E talvez nem mesmo o seu nome seja lembrado. Quanto a isto, ele estava
redondamente enganado. Ainda sobre Augusto, quem leu já o Tratado de Sêneca, ou o Diálogo de Sêneca, da brevidade da vida, sabe que ali estão recolhidas várias proposições, ali estão recolhidos alguns indícios, né, de que Augusto era alguém que se considerava muito perturbado pelos afazeres, alguém que queria se livrar daquela vida política, intensamente política, e fazer outra coisa. Ele sempre reclamava da falta de tempo, sempre reclamava da falta de tempo livre para si mesmo, da falta de disponibilidade para os seus próprios pendores, para os seus próprios interesses. Depois, aplicando-te ao teu objetivo, fita-o com firmeza. Então, há esses objetivos que são temporários, que nós nos colocamos, são as metas das nossas ações. Olhe para esses objetivos com firmeza, sempre com aquela cláusula de reserva, as coisas podem não dar certo, você pode ter que mudar de plano, né? E lembrando-te de que deve ser homem de bem, acima de tudo, alguém bom, praticando as suas ações, e pensando no que a natureza reclama do ser humano, do homem. Então, reclama o quê? Justamente a virtude, a busca da virtude. E diz o que te parecer mais justo. O que você vai dizer? Aquilo que lhe pareça mais justo. E se não for exatamente aquilo que seja mais justo, mas é aquilo que naquele momento pareceu mais justo, né? Mas tudo isto com serenidade, com tranquilidade, com calma, com placidez, com modéstia, né? Com aidós, com um senso de honorabilidade, né? E sem dissimulação, sem hipocrisia, sem fingimento. Ou seja, verdadeiro, justo, direto, franco naquilo que você diz e compreenda, né? Compreenda que você tem algo a cumprir da sua própria natureza e que quando a natureza quiser, isso acaba. Isto que você tem a viver, acaba. Isto pode ser uma consolação, por mais paradoxal que a coisa pareça. Muito bem, e por fim chegamos aqui ao capítulo ou entrada de número 6. Compete à natureza universal transportar para aqui o que estava além, transformá-lo, tirá-lo novamente de onde o pusera e levá-lo para outra parte. Tudo é revolução, porém não temas, porque nada sucederá senão o que já tem sucedido. Tudo é como sempre foi e repartido como convém. Aqui mais uma daquelas meditações em que o estudo e a observação da natureza universal são condições suficientes para a tranquilidade do indivíduo. Porque você não deve se perturbar, não deve se alterar, não deve se irar, não deve se entristecer, não deve ser presa das paixões, porque tudo está ordenado segundo uma ordem, desculpe-me aqui a redundância, tudo está ordenado segundo uma ordem que é perfeita, que é aquela da natureza, e tudo recorre, se repete, é habitual para essa própria natureza. Talvez você, por conta do seu ponto de vista pequeno, exíguo, limitado, reduzido, por conta da sua pouca experiência, por conta de não ter visto as coisas por milhares ou milhões de anos, pode achar que tudo é novo, mas na verdade tudo recorre, tudo repete, tudo se mantém segundo leis inalteráveis, imutáveis. Compete à natureza universal transportar para aqui o que estava além. Ela muda as coisas de lugar, o que está aqui vai além, o que estava além é trazido para cá, transformá-lo, modificar tudo, tudo é modificação, tudo é mudança, tirá-lo novamente de onde o pusera e levá-lo para outra parte. Então a natureza universal é que vai se encarregando de modificar as coisas e de modificar mesmo os seres humanos e de declarar que alguém nasce ali, outra pessoa morre aqui, que tal indivíduo perde o poder e outra pessoa sobe no seu lugar, que vai acontecer uma catástrofe naquele lugar, vai não acontecer uma catástrofe em outra localidade, etc, etc. Então essa natureza universal, pensando no seu bem próprio, por assim dizer, comprometida com a sua própria sobrevivência e com leis que são as mais perfeitas possíveis,
faz essas coisas, modifica tudo, altera tudo. Tudo é revolução, revolução no sentido de volta, né? De modificação, de mudança, né? Revolução era aquilo que os planetas faziam em torno de si próprios, né? O primeiro termo que se usava antes de rotação era revolução. Lá no século XVII apareceram tratados sobre a revolução dos planetas, né? Tudo é revolução, tudo é mudança. Aqui, Émile Breillet coloca tudo é changement, tudo é modificação, mudança, né? Porém, não temas, porque nada sucederá. Não tenha medo, não tenha medo, né? Nada sucederá, senão o que já tem sucedido. O que vai acontecer? O que já aconteceu antes e acontecerá no futuro, porque nós estamos num universo de leis, enfim, imutáveis e que determinam sempre mais ou menos a mesma coisa. É que nós não temos um ponto de vista cósmico, não podemos observar as coisas desde o âmago do universo, e é por isso que somos criaturas assustáveis, irascíveis, sem a tranquilidade que a própria natureza colocou como potencial humano, digamos assim. Tudo é como sempre foi e repartido como convém. Tudo é como já foi anteriormente e será como depois, enfim, já tem sido, e repartido como convém. E mesmo a ideia de repartição, que nós podemos pensar que é injusta, etc., etc., segue leis universais, segue leis que sempre estiveram aí. E se nós tivéssemos a possibilidade de olhar as coisas desde o centro, né, do universo, veríamos a justiça mesmo nessas repartições, mesmo nessas divisões. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito desta passagem, destes 4 capítulos ou 4 entradas do livro 8º. Nós continuamos com o PL MMA, estamos aqui ao lado de Émile Breillet, né? É uma edição que comporta apenas a metade das meditações, mas que custava 2 euros, portanto bastante barata. Vejam só como em certos países a cultura é coisa séria e por isso ela é oferecida a preços módicos. Mas nós continuamos a nossa série no próximo vídeo, falando de outras entradas do livro 8º das Meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até. Tchau.